Olá, pessoal, tudo bem? Então, vim conversar hoje aqui com vocês um pouquinho a respeito do elemento fogo, um elemento também importantíssimo, assim como todos os outros, né? O fogo fala muito do poder de transformação, né? Do nosso potencial de ação, do quanto a gente tem essa força mesmo, né? Para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, da nossa intuição, da nossa fé. O exemplo mais prático, assim, que me vem à mente para eu dar para vocês do fogo é na cozinha, né? Que a gente usa o fogo para cozinhar, para assar. Então, o fogo tem esse potencial de realmente fazer uma transformação nas coisas. Por onde o fogo passa, nada permanece igual, né? E ele ou transforma ou ele destrói, dependendo do tempo e da força, né? Do quanto de fogo que tem. Então, é um elemento bastante importante. Eu quero falar hoje com vocês a respeito desse fogo descontrolado, né, que pode existir dentro da gente. Então, é quando a gente tem essas ações instintivas, e eu quero direcionar esse estudo aqui, na verdade, ao vício, tá? Para trazer uma reflexão, porque eu sei que é uma situação que algumas pessoas enfrentam, né? Ou tem conhecidos, familiares que enfrentam. Então, para trazer aqui o meu entendimento, né? De acordo com todos esses estudos que eu fiz, o que eu cheguei à conclusão, então eu vou passar aqui para vocês. Então, o vício ele tem essa correlação com os pecados capitais, porque acaba sendo uma ação instintiva, né? Uma ação sem muito raciocínio. E tem a ver com a luxúria, que é a busca pelo prazer, um prazer que nunca é suficiente. A gula, que também fala que nunca está o suficiente, sempre está buscando mais. E o orgulho, porque a pessoa muitas vezes que tem esse vício, ela não consegue enxergar isso, né? Ela acha que está no controle, que está no comando e não aceita ajuda, então tem bastante orgulho aí, né, para trazer uma máscara, né? A pessoa acredita que está controlando a situação e não está. E quando a gente fala de vício, a gente fala de vício em qualquer coisa, tá? Pode ser em álcool, cigarro, drogas ilícitas, compras, comida, jogos, sexo, pornografia e hoje em dia o uso das telas, né, que acabou virando mais um novo vício aí na nossa vida. E não sei se você já parou para pensar ou se perguntar por que o vício pega, digamos assim, em algumas pessoas e em outras não, né? Então, a maioria das pessoas acaba tendo contato com essas situações. E por que algumas pessoas acabam se rendendo ao vício, né? Acaba o vício tomando conta daquela pessoa, das atitudes daquela pessoa e de outras não. E isso às vezes acontece dentro de uma mesma família, irmãos, né? Então, às vezes tem contato com as mesmas coisas e um cai no vício e o outro não. Então, isso tem muito a ver com o campo de energia da pessoa. Então, o campo de energia, né, que eu já passei lá no elemento ar, ele é individual, ele carrega uma história da pessoa, além de trazer, né, a consciência, tem toda a história gravada nesse campo de energia e existem situações específicas que para aquela pessoa atrai a situação do vício. Então, só lembrando aqui, o nosso campo de energia uma aura mais limpa, né, já trabalhada, enfim, é uma aura clara, né, ali a imagem da esquerda. Então, uma coisa mais límpida, mais reluzente, sem marcas, né? Então, aí a pessoa já tem um domínio maior do seu campo de energia, da sua vida. E a aura com registros de memória, com marcas, com cicatrizes, acaba tendo como se fosse essa poeira, né? Uns hematomas ali na região da aura, do campo de energia, e essas questões é que acabam muitas vezes atraindo mais facilmente o vício. Então, os registros de memória, na verdade, né, essas manchas que a gente acaba acumulando no nosso campo de energia, nada mais são do que um acúmulo ou uma estagnação de energia negativa no nosso campo energético.
advindo de situações não assimiladas. Então, a pessoa viveu um trauma, uma ferida, teve uma dor emocional que não assimilou, tem crenças limitantes, vai formando esses acúmulos de energia negativa. Quando a gente tem uma situação positiva na nossa vida, que rapidamente a gente assimila, é como uma digestão. A gente come, digere e elimina o que não serve mais e retém o que serve. Então, por isso que as situações positivas não deixam marcas assim na nossa aura. Foi digerido pelo nosso campo de energia, foi assimilado. E, ao contrário, quando as situações são negativas e a gente não compreende, vai deixando essas marcas, essas cicatrizes. Por isso que cada um tem um tipo de campo de energia, porque, como eu falei, cada um tem a sua consciência e tem a sua história, carrega a sua história no seu campo de energia, desde lá da época da gestação, infância, se você acreditar em vidas passadas, núcleo familiar, tudo isso fica registrado. E vai depender do grau de consciência de cada um para assimilar essas histórias, e aí assim se forma o campo energético da pessoa, né? Então, algumas pessoas existem, tem buracos, né? Fica esse campo de energia mais disforme, e a gente já vai conseguir entender o porquê que esse campo de energia mais prejudicado, né? Mais machucado, digamos assim, é mais propenso a atrair o vício para a vida da pessoa. Então, aqui mais uma vez, né, dentro do campo de energia, vai ter todo o histórico que vai atrair ou não, né? Vai deixar a aura mais fechada ou mais aberta, o campo de energia mais protegido ou mais propenso a situações tipo os vícios. Então, esses vícios, esses registros de memória, como eu falei, eles podem vir de situações da infância, traumas vividos na infância, dores vividas na infância, do período gestacional, assimilou alguma situação lá da barriga, estava na barriga da mamãe e teve alguma situação que gerou uma dor, um sentimento negativo. Pode ser de memórias de vidas passadas, porque se você ainda não compreendeu, por exemplo, a situação do vício, você já pode ter tido outras vidas com o mesmo vício ou ainda lidando com outros tipos de vício. Então, você está passando por esse aprendizado e ainda não concluiu. Então, você traz esse registro de memória no seu campo de energia para concluir esse aprendizado, tá? Para eliminar isso do seu campo de energia. Ou também da memória de ancestrais. Então, a gente viu, né, que existe essa rede dentro do nosso sistema familiar, uma rede de energia, onde as informações vão passando de geração em geração, e às vezes, pela lei do pertencimento, a pessoa acaba repetindo o padrão. Então, já tem lá bisavô, avô, pai e o filho que bebe. Então, inconscientemente, existe a lei do pertencimento que faz com que cada um repita aquele mesmo padrão. A gente chama isso de amor adoecido. É inconsciente, a pessoa não sabe que está repetindo esse padrão em honra aos ancestrais que fizeram da mesma forma. Então, precisa ser trabalhado nisso. O fato é que esses registros de memória, eles geram um sentimento de vazio, como se faltasse alguma coisa. A pessoa tem uma dor que ela não sabe onde é que está, porque está lá no subconsciente ou no inconsciente, e não sabe que dor é essa. A pessoa não sabe descrever o que ela sente. Ela só tem inconscientemente um sentimento de vazio, como se faltasse alguma coisa. Normalmente é um sentimento de falta, tá? Então, ligado aí à insegurança, Ai, desculpa, eu tô batendo aqui. Então, esse sentimento de falta é ligado a um sentimento, às vezes, de abandono, de rejeição, tá? E o vício chega no lugar desse sentimento de falta, meio que preenchendo esse espaço, mas não porque ele realmente preenche, é porque ele anestesia a dor.
Então a pessoa acaba que não lembra mais daquela dor, daquele desconforto que ela sente e se sente mais confortável, se sente mais feliz, parece que acabou aquele sentimento de que tinha alguma coisa faltando. Então o vício vem para preencher um buraco, né? Uma situação que não está bem compreendida, não sabe nem o que provocou esse buraco aí dentro do campo de energia da pessoa. Mas não preenche nada, né? Então a gente costuma dizer que o vício é querer tapar o sol com a peneira. Na verdade, não tampa nada, ele só gera aquele momento de alívio, de anestesia, de prazer momentâneo, e dali a pouco o problema está ali de volta, né? Então não resolveu. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para facilitar a compreensão é do vício em álcool. Então, quais são os possíveis registros de memória que uma pessoa que tem vício em álcool possui? Ela pode ter memórias de infância relacionadas a abandono ou rejeição. Então, veja que aqui é a sensação que a criança teve na infância de abandono e rejeição, não é que ela foi exatamente abandonada ou rejeitada. Então, por exemplo, os pais precisavam sair para trabalhar e deixavam a criança pequena na creche, com a babá, com a avó, enfim. E a criança sentia que estava sendo abandonada. Então, foi o registro de memória que ficou de abandono, não que foi abandonada, tá? Memórias do período da gestação, a mesma situação. Aconteceu alguma coisa lá com a mãe, com o pai, e a criança sentiu aquela sensação de abandono, de rejeição. Como eu falei, memórias de vidas passadas, de situações que você já pode ter vivenciado e ainda está completando um aprendizado. Então, você está passando por uma nova prova, né, como se fosse uma prova de recuperação para ver se você já dá conta de terminar com essa matéria aí, né? Se você consegue superar essa questão para poder seguir adiante. Ou a memória dos ancestrais, como eu falei, um ou mais ancestrais com o vício, e a pessoa acaba repetindo a situação pela lei do pertencimento. Então a pessoa quer pertencer e acaba fazendo igual. Então, como tratar essa situação toda, né? Então, é uma situação que é bem complexa, porque esses registros de memória, normalmente, ele não é um só, né? Acaba, às vezes, tendo todos. Então, tem de infância, tem de gestação, tem de vidas passadas, tem de ancestral, se soma, né? Então, fica uma ferida bem grande para tratar. Mas é necessário descobrir a causa, tá? Então, investigando, às vezes, a questão da infância, a gente já consegue ter alguns indícios do que precisa tratar, que é lá lidando com a criança ferida, né? Para começar a fazer a liberação desses registros de memória, fazer a ressignificação dessas dores, porque é tratar a real causa, né? Eu não quero anestesiar, eu quero tratar, eu quero olhar para aquela dor e tratar. Então, na ressignificação, você vai procurar entender. Será que eu fui mesmo abandonado, rejeitado? Não, às vezes foi seu pai e sua mãe que saíram para trabalhar, então vai trabalhando nesse novo significado da situação. Vai liberando crenças também, porque o nosso corpo mental consciente, quando ele tem esse alívio da dor, ele cria a crença para ele mesmo de que aquilo é a cura da dor que ele sente e não sabe o que é. Então, vai gerando novas crenças, então precisa tirando também, né? Porque é um anestésico só, não é um remédio para curar. Então, precisa tirar trabalhar na liberação dessas crenças também. Eu não preciso disso para me sentir bem, para sentir esse prazer. E trabalhar no controle dos instintos, né? Que tem aqui todo esse estudo relacionado ao elemento fogo que ensina a fazer esse trabalho com os instintos. E aí, sendo um caso bem complexo, né? Será que é possível trabalhar nisso tudo sozinho? É bem complicado, tá? Então, quando a gente fala de vício, normalmente a gente precisa, a primeira coisa é diminuir o orgulho, trabalhar na humildade de que eu admito que eu tenho um vício e que eu preciso de ajuda, tá? Para trabalhar sozinho aqui é mais difícil. Mas tem algumas coisas que você pode fazer em casa sozinho que podem acelerar o seu processo, né, de cura desse vício.
Então, você pode já começar a cuidar da sua criança ferida, trazer o acolhimento da sua criança ferida, trabalhar na ressignificação de algumas dores emocionais, desses sentimentos de falta, de abandono, de escassez, vai trabalhando na liberação de dores e traumas que você lembra, né, que estão já mais conscientes, vai trabalhando no controle dos instintos, né, através do conhecimento e da meditação que eu deixei. E a oração de São Miguel também ajuda bastante a ir cortando, né, algumas coisas da nossa vida, tá? Mas pedir auxílio nesse momento aqui é bastante importante, porque como eu falei, as memórias elas não são só de agora, então tem memórias de vidas passadas, tem questões com os ancestrais, memórias do período da gestação, que para a pessoa acessar isso aqui já é mais complicado. Não é impossível, mas é mais complicado. E como a pessoa já está num estado mais vulnerável, né? Então, às vezes é importante contar com o auxílio, né, de terapeutas, e inclusive de médico, porque existe uma alteração na bioquímica do corpo quando se trata de vício por substância, né? Então, aquela substância ingerida vai provocar uma alteração no corpo da pessoa através da química mesmo. E aí precisa fazer uma detoxificação, né? Desintoxicar o corpo, para o corpo poder voltar a funcionar na sua forma original, sem aquela substância. Então, muitas vezes precisa até de medicamento, tá? Para fazer um auxílio nisso aí. Mas o primeiro e o mais importante passo, caso você esteja passando por uma situação dessa, né? Ou conhece alguém, é a pessoa querer, tá? Então, esse é o primeiro passo que é o mais importante de todos. Eu realmente quero me libertar. Eu quero parar com esse vício. Porque enquanto a pessoa tem dúvida, ninguém consegue por ela, tá? Esse é o primeiro passo que a pessoa que tem o vício precisa se conscientizar e tomar, porque aí vai ficando tudo mais fácil. Então já cai um pouquinho da capa do orgulho aí, né? A pessoa já consegue admitir que tem o vício, que precisa de auxílio, e aí começa a trabalhar em prol, né, de conquistar, ter essa vitória. Mas consegue, tá? Então a gente está aqui passando por essas provas que nem sempre são fáceis, mas tendo o desejo de se libertar, tendo coragem, tendo força de vontade, a vitória vem. Então, não desanime caso seja aí a sua questão a ser trabalhada, tá? Eu espero que esse vídeo aqui traga uma certa compreensão, né? Que existem dores por trás desse teu vício que precisam ser olhadas, que precisam ser trabalhadas. E caso você esteja lidando com alguém que tenha vício também, né? Talvez você fique um pouquinho mais paciente com a pessoa, né, e possa orientar que ela busque auxílio e consiga vencer essa situação, tá? Então era essa reflexão que eu queria deixar aqui, através dos meus conhecimentos, da minha experiência, para auxiliar vocês aí também. Qualquer dúvida, me pergunta, fico aqui à disposição e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até mais!